Olá a todos, tá começando mais um vídeo do canal Filósofo do Esporte e eu sou o filósofo. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é falar do Teorema de Bayes e a sua aplicabilidade e uma reflexão na musculação. O filósofo do esporte só pratica musculação, tá? Imagine que você tem se sentido mal ultimamente, mas não apresenta nenhum sintoma característico, somente uns sintomas genéricos, né? E você decide ir no médico. O médico pede uma série de exames, um deles é para uma doença rara, que você testa positivo. Então, conversando com o médico, você pergunta: mas qual a chance de eu ter essa doença? Bom, os testes laboratoriais costumam se utilizar de duas medidas para determinar a sua acurácia: a sensibilidade, que é a chance dele acertar quando a pessoa tem a doença, e a especificidade, que é a chance dele acertar o negativo, quando a pessoa não tem a doença. E o médico te responde: o teste tem 90% de sensibilidade e, nesse caso, né, vamos assumir que a especificidade também é de 90% para facilitar o nosso exemplo. Ou seja, em 1000 testes, ele acerta 900 verdadeiros positivos, certo? Por conta da sensibilidade. E em 1000 testes também, ele acerta 900 verdadeiros negativos. Então, qual é a chance de eu realmente ter a doença? A maioria das pessoas diria 90%, certo? Mas qual é a prevalência dessa doença na população? Então, suponhamos que, por já ter dito que é uma doença rara, a prevalência é de 1% na população. Será que a probabilidade de ter a doença é realmente 90% com esse teste positivo, visto que a prevalência é tão pequena assim? Vamos olhar esse quadrinho. Esse quadrinho é só uma forma visual de vocês terem noção desses 90% e tal. Então, aqui eu dividi em 1% de 1000, são 10, ok? Então, 99% são 990 pessoas. Que ele acerta 90%. Então, 90% de 990 é 891. E 10% de 990 é 99. Então, ele acerta 90% das pessoas que não têm, que são 99% das pessoas, e portanto ele erra esse tanto aqui, de 99. E quem tem a doença, ou seja, 1% da população, 10 pessoas, o teste acerta 90%, ou seja, 90 em 10, ou seja, 9. Ele vai acertar dizendo que o positivo, né, verdadeiro positivo que ele não tem, o verdadeiro positivo que ele tem, e ele vai errar um. Então, ele vai dar um falso negativo, dizendo que a pessoa não tem quando ela na verdade tem. Então, a sua chance real de ter a doença nessas condições, com uma sensibilidade e especificidade de 90%, é de 9 em 108. Percebe por que 9 em 108? Porque são 9 positivos, tá? Em, em, em um universo de 108 positivos, porque são 99 mais 9, 108. E isso dá 8,3%. Esse quadrinho é só para indicar uma proporção, ele não está em proporções reais, mas para vocês entenderem, né? Então aqui é quem tem e quem não tem, e aqui é o quanto ele acerta e quanto ele erra. Tá bem? Essa equação sintetiza numa frase, né? Que eu explico, o que eu explico no slide anterior. Sendo Bre, sendo B a frequência na população, A sensibilidade do teste, sensibilidade e especificidade,
e P, a probabilidade dessas coisas, né? Como essa é uma forma mais ameaçadora para muita gente, inclusive para mim, eu decidi utilizar aquela outra forma. A é a, o teste, o evento, né? E B é a frequência na população. Nem sempre você sabe a frequência de B ou nem sempre você sabe a especificidade de A. Mas na maioria das vezes você sabe a probabilidade de A. Quando é um teste, assim, pontual. Então aqui a equação é a probabilidade de B, dado que A, que você fez o teste, é igual a probabilidade de A, dado que B, a frequência na população, vezes B, sobre a probabilidade de B vezes A, dado que B, mais P menos B, mais A, dado que menos B. Ok? E tá nesse quadrinho só para você ter a noção da proporção e o que ele está fazendo, né? O que a equação está fazendo. Bom, nem sempre você sabe a probabilidade de A ou a probabilidade de B. Frequentemente você sabe a probabilidade de A, mas às vezes você acha que sabe de um delas, da probabilidade de uma delas, e negligencia a importância da outra. Então, você sabe a probabilidade de A em um teste e você não sabe, ou você negligencia, a incidência na população. Porque esse dado não vem com o teste. Você vê o resultado do teste e tá escrito ali. Você não lembra, você não para pensar que isso pode ter outras coisas, pode ter outras explicações, né? E isso foi mostrado no trabalho de Daniel Kahneman, que foi um prêmio Nobel de Economia. A negligência de uma das probabilidades, sabe? É frequente. Nossa mente faz isso. Bom, agora vamos imaginar uma condição, por exemplo, um exame de lipidograma alterado. Lipidograma, sabe? O colesterol, HDL, LDL, colesterol total, essas coisas. Qual o problema disso, né? Bom, eu vou falar aqui de forma grosseira, tá? Porque o vídeo não é sobre isso. Mas de forma grosseira, o LDL transporta colesterol do fígado para os tecidos, enquanto o HDL transporta o colesterol dos tecidos para o fígado, ok? Então, o HDL é responsável por remover o colesterol das artérias e tal. E o LDL é responsável por promover a placa de ateroma, que aumenta o risco de doenças cardíacas e tal. Bom, como vocês veem no slide, né, muitos estudos reportam que o HDL baixo é o marcador mais importante aqui, né, para risco de doenças cardiovasculares. Mas mesmo esse paradigma vem mudando, né? O HDL não é tão protagonista quanto já se acreditou. Por ter essa característica, né, de limpar a artéria. Mas ele sozinho explica menos do que ele poderia com mais marcadores, sabe? Então, hoje a gente entende que a alteração no lipidograma é uma coisa mais generalizada. E a alteração no lipidograma é um dos principais motivos para a proibição do uso estético de recursos ergogênicos na musculação. E antes de eu prosseguir, eu de forma alguma estou fazendo apologia ao uso. Eu só quero provocar uma reflexão a respeito disso. Assim, o motivo para uma proibição tem que ter bases sólidas, sabe? Na minha concepção de sociedade, mas pronto. E, e é isso, a alteração é um dos principais motivos para a proibição. Assim, dos maiores efeitos colaterais, a prevalência de doenças cardiovasculares na população geral é de 12 a 16%. Depende da sociedade e não tem um estudo assim do mundo. Então eu peguei alguns estudos e desenhei essa proporção, mais ou menos. Os praticantes de musculação, em alguns estudos, né, que eu vi, é de 3%.
Dentro desses ainda tem um subgrupo que usa recursos ergogênicos e dentro desse um subgrupo que usa ergogênicos e tem o seu lipidograma fora dos limiares. Pois é possível usar esteroides sem alterar o lipidograma, ok? A probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares é feita com base na população geral, como vocês veem no quadro. Então, a população, aqui eu peguei uma população, a percentual da população europeia, então aqui tem a população da Europa e 1%, não, 3% é que treina e sem treino. Então, será que o treino não promove uma condição protetiva para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares? Assim, quem desenvolve doenças cardiovasculares é por conta de sedentarismo e má alimentação. Todo mundo sabe isso. Pode ser tabagismo também, mas todo mundo sabe que essas outras condições levam ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E essa proporção é feita com base na, na população geral. Sim, já tem um argumento teórico para mostrar que essa, essa, essa incidência ou esse marcador do lipidograma alterado é fraco em determinada população porque ele é inflacionado porque é feito com base na população geral. E é extremamente provável que o treino e o controle da dieta confiram um fator protetivo contra doenças cardiovasculares, mesmo em pessoas com lipidograma alterado. Eu não sei qual é a proporção correta nesse caso, tá? Mas você conseguem perceber que é inflacionado, né? Pois é predito com base no grupo maior. Bom, agora imagine que eu vou ao médico e mostro o meu lipidograma alterado. A tendência natural dele é olhar aquela taxa alterada e estimar o meu risco com base na informação pregressa que ele tem, que é de 90% de probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular em 10 anos, que é isso que ele vai ver nos estudos, certo? Mas a gente deve fazer a ponderação de todas as informações disponíveis, não é? Então aqui eu dividi a população que treina e que não treina, né, os 3%. E lembrando que eu estou utilizando números hipotéticos, tá bem? Mas com base com algum embasamento argumentativo. Pronto, então se a sua chance de desenvolver, se a sua chance com HDL baixo e LDL alto também seja de 90% de desenvolver doenças cardiovasculares nos próximos 10 anos, aí eu fiz um quadrinho agora com mais uma etapa, não é? Mais uma camada, que a gente não tinha lá no exemplo superior, porque aqui eu tenho mais uma condição, né? Que treina e que não treina, e que tem o lipidograma alterado e que não tem o lipidograma alterado. Então, quem não treina, como eu mostrei no slide anterior, 12% tem o lipidograma alterado. Na verdade, o 12% é de doenças cardiovasculares, mas digamos que aqui que é o lipidograma alterado. Tá? Então, 90% dessas pessoas vai desenvolver alguma doença cardiovascular, ok? E para quem treina, mesma coisa. Só que a incidência é um pouquinho menor, com base com base na teoria, não é? O treino provavelmente tem algum fator protetivo no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então botei 10% em vez de 12%. No desenvolvimento de doenças cardiovasculares, não. Na alteração do lipidograma. Então eu botei 10 em vez de 12. E a proporção eu deixei a mesma, tá? De 90% vai desenvolver com lipidograma alterado. A sua chance é de 90% de desenvolver doenças cardiovasculares. Aqui eu usei uma população de 100 mil em vez de 1000, porque para esses números aqui ficarem inteiros. E pronto, e aqui você tem uma proporção de 270 em 100.004 e 400, que é aproximadamente 0,3% em vez de 90%, porque é feita com base na população geral. Então, galera, olha, a nossa tendência é estimar o risco com base nas nossas
crenças pregressas. Ter o lipidograma alterado não é a única informação nessa equação. São grupos distintos, não tem a potência do marcador, a potência predita pelo marcador não é não pode ser a mesma, porque tem base teórica para não ser. Sabe? Isso se torna óbvio com marcadores do tipo creatina quinase, que é usada para diagnosticar infarto do miocárdio, porque o cardiomiócito solta essa enzima, só que o miócito também solta essa enzima. E para quem treina e provoca lesão muscular, vai aumentar a creatina quinase. Então, o cara que se atentar só ao marcador, ele vai fazer uma leitura errada da situação, é óbvio. A mesma coisa com a IL-6. A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória, mas também é uma miocina, que funciona como anti-inflamatório. Entende? Então, com esses outros marcadores, fica óbvio que você não tem como utilizar apenas os marcadores. Você tem que usar eles com base na realidade, na sua, não sei, na sua incidência ecológica, sabe? É, essas coisas são expressas de forma distinta em grupos é, que não praticam atividade física e que praticam. Isso, isso quer dizer que eu recomendo ignorar os marcadores do lipidograma quando você faz o uso de recursos ergogênicos? De forma alguma. Assim, é melhor você errar para o mais seguro do que para o menos seguro. Mas o motivo para proibição, e a gente sabe que tem muito preconceito social e na classe médica para o uso dessas substâncias. É, então, eu quis trazer essa reflexão para exatamente para isso. Assim, tem mais do que você ler nos artigos, sabe? Isso não está escrito nos artigos. Para você navegar no oceano, você precisa de conhecimento, você precisa saber de astronomia, você precisa de instrumentos. E você não consegue apenas ler o oceano e vai, entende? Para você navegar no oceano de artigos, você precisa ter é, ferramentas, você precisa ter condição para criticá-los, entende? E esse aqui é só é, mais um exemplo, mais uma provocação para esse tipo de comportamento, de ler o artigo e ok, isso aqui tá correto. Mesmo que o autor seja ótimo e não tenha cometido nenhum erro, sabe? Aonde o artigo se coloca na realidade, muda tudo. Bom, eu acho que é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu arrumei aqui a minha estante para mostrar um pouquinho mais da minha personalidade. É, eu consumi muitos vídeos nesse para pesquisar para esse assunto, ok? Então, assim, eu fiz um uso pessoal do teorema, mas o teorema de Bayes é usado para muitas outras coisas, né? Um uso pessoal porque é um interesse pessoal, mas é totalmente aplicável a esse exemplo, tá? É, eu recomendo. Bom, tem vídeos aqui em inglês e em português. Em português tem o vídeo do Caio Gomes, que eu gosto muito, né? E pronto, tem outros dois em inglês, do Veritasium, que também gosto muito. Recomendo que vocês vejam para ter mais conteúdo sobre o Teorema de Bayes. Além disso, assim, para quem for da área acadêmica, em um post, eu vou botar aí um post do Scientific American de como o Teorema de Bayes pode ser uma mudança de paradigma para a forma como a gente usa a ciência, uma alternativa ao paradigma popperiano que nós temos hoje na literatura. E pronto, um post é muito interessante, recomendo que vocês leiam. É, sobre como o teorema de Bayes pode ser uma alternativa a esse paradigma popperiano de falsibilidade
no futuro da ciência. Please sit. Why don't you enjoy a cup of calming jasmine tea?